Muito bem, queridos. É sempre uma alegria e sempre tenso estar aqui em cima quando a gente é convidado para pregar. E eu comecei a pensar, desde o momento que eu fui convidado para ministrar nesse dia, eu comecei a pensar no que nós poderíamos, o que Deus gostaria de falar com a gente. E eu tenho visto, eu não sei se é só com você, mas eu tenho convivido com pessoas, eu tenho visto nas redes sociais, e eu tenho falado bastante sobre isso aqui. Nas duas últimas vezes que eu preguei, eu percebi de Deus que a gente tinha que tocar nesse assunto. Mas a gente tem vivido dias em que muita gente tem perdido algo. Perdido seu emprego, perdido alguém querido, algum familiar. Perdido talvez a esperança de dias melhores. Porque não só a doença veio para nos assustar, mas muita coisa aconteceu ao redor disso. Tudo hoje é desculpa da pandemia. A gente fez uma encomenda de uns uniformes novos e a pessoa pediu 30 dias para entregar e levou quase 45 dias e a desculpa foi o quê? A pandemia. Graças a Deus a gente vive um tempo que a gente entende que Deus continua sustentando a gente, amém? Você tem essa certeza? Se você não tem, você vai sair daqui com ela. Mas é um tempo em que a gente vê que muita coisa tem se perdido. E eu comecei a perguntar para Deus, o que dizer? O que ministrar para um povo que vai à tua casa, Deus, esperando ouvir algo do Senhor? E para aqueles que estão acostumados a me ouvir, vocês sabem que geralmente o James é o primeiro que me pergunta quando ele descobre que eu vou pregar. Pastor, hoje é leve ou é chulapada? E o meu estilo, mais parecido com o da pastora, é um cadinho mais de chulapada. Mas eu prometo que hoje eu vou tentar me controlar, porque Deus me deu uma palavra sobre esperança. E eu queria que você lesse comigo o tema que vai aparecer aqui no telão. Leia comigo assim, 1, 2, 3 e... Quando não temos esperança. Vamos botar um i ali na frente para ficar mais enfático o que eu quero dizer. 1, 2, 3 e... E quando não temos esperança? Pode ser que você esteja aqui hoje, e hoje seja o seu último tiro. Último tiro no seu casamento. Talvez o último suspiro da sua vida, do seu trabalho, do seu negócio. Talvez você esteja aqui hoje, literalmente com a corda no pescoço. E talvez você tenha entrado aqui hoje e você tenha dito, eu vou lá e se Deus não falar comigo, é hoje que eu dou fim em tudo. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer nos relembrar de quem Ele é. Ele quer nos relembrar que na virada do ano, nós recebemos uma palavra profética, que esse ano seria o ano da... E eu me lembro dos últimos anos, o ano da superação, o ano da maturidade. Cada ano foi tenso. E a gente esperava o seguinte, quando é que vai vir o ano dos milagres? Quando é que vai vir o ano das bênçãos? O que a gente está esperando é o ano das bênçãos. Não é não, pastora? Aí esse ano veio o ano da esperança. Muita gente respirou aliviado. E me veio uma pulguinha atrás da orelha assim, será que é o ano da esperança? Porque muita coisa, muito chão vai sair, e aí eu vou ter que desenvolver a minha esperança. Porque quando está tudo bem, você precisa de esperança, sim ou não? E eu era daqueles que acreditava que no dia 31 de dezembro a pandemia ia acabar. E 1º de janeiro eu ia poder tirar minha máscara e ficar tudo bem.
E entrou 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, 1º de maio, 1º de junho, 1º de julho, e nós estamos aqui, com máscara. E vai entrar 4 de agosto. Se você não sabe, 4 de agosto é o dia mais importante do ano para mim. Fica a dica. Não me dê máscara de presente. É só o que faltava, já que ele gosta tanto de máscara, eu vou dar uma para ele. Não. Mas eu comecei a pensar em que texto que eu poderia ler para a gente falar sobre esperança. E o texto que eu convido você a ler junto comigo é o texto de Atos. Atos, no capítulo 8. Desculpa, vamos começar no capítulo 6, porque é a história de um personagem interessante. Atos, no capítulo 6, a partir do 8, diz o seguinte: Estevão, é o cara que nós vamos falar hoje à noite, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga, da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Segura um pouquinho. Quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber o seguinte: Estevão estava fazendo alguma coisa errada. Diga para mim, sim ou não? Estevão era um homem do mal? Era bandido? Pilantra? Ele era homem cheio da graça e do poder de Deus. Mas ainda assim, sendo um homem cheio da graça e do poder de Deus, pessoas começaram a se levantar contra ele, e você vai ver, vamos ler o próximo versículo aí, olha o próximo versículo. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Volto a dizer, Estevão era homem cheio da graça e do poder de Deus. Estevão era homem de Deus. Estevão era um profeta naquela nação. Ele estava ali para trazer a mensagem, o recado de Deus para o povo que estava ali ao redor dele, mas ainda assim, coisas ruins acontecem a pessoas boas. Se você parar para ver a estatística das pessoas acometidas com o vírus, não tem só gente do bem, não tem só gente do mal. Você não tem mais como falar se é pessoa da terceira idade, se é jovem, não tem. Está todo mundo perdido com esse negócio. Tem gente que acha que sabe o que é, mas na verdade ninguém está sabendo o que está acontecendo com o vírus. E quando você lê as informações, cada vez mais assustador. Porque pessoas boas também sofrem coisas ruins. E quando eu paro para ver um texto como esse, eu percebo que Estevão fazendo nada de errado. Estevão, muito pelo contrário, fazendo bem para aquelas pessoas, porque sinais e maravilhas seguiam Estevão. Começam a levantar calúnia, começam a querer agitar o povo, e de repente prendem Estevão. Mas é interessante que no versículo anterior dessa tela aqui, a gente vê que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Primeira coisa que eu quero convidar você nessa noite, e eu estou me fazendo um esforço enorme para só falar sobre esperança, mas vai ter uns puxãozinhos de orelha de vez em quando, tá bom? Que é mais forte que eu. Você só vai ter sabedoria, querido e querida, se você começar a se encher do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que traz a sabedoria que ninguém entende, que ninguém resiste, que ninguém consegue combater.
Mas para ser cheio do Espírito Santo, você precisa ter um relacionamento com Ele. Não venha para os cultos achando que aqui você vai encher para o resto da semana. Não vai. Senão a gente tem que fazer um combinado. Você vem para cá e se enche espiritualmente durante a semana, mas também você só come domingo. Combinado? Aí domingo que vem você come de novo. Fechou? Vocês estão aí, gente? Reage! Faz alguma coisa. Fala gostei, não gostei, fala amém, fala qualquer coisa. Tá todo mundo com sono? Não, tá bom. Estevão, por mais que ele fosse um homem de Deus, por mais que ele estivesse fazendo a coisa certa, ainda assim ele começa a sofrer perseguição, e aí a gente percebe que as coisas começam a acontecer com ele, coisas ruins acontecem com ele, e aí a gente chega no capítulo 7. No capítulo 6, versículo 15, e olha que interessante isso aqui. Nesse capítulo ele é preso, nesse capítulo ele é interrogado, mas só que quando ele está lá preso, talvez algemado, na frente de todo mundo, as pessoas olham para ele e olha o que diz aqui, ó. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Sabe o que isso traz para mim? Isso traz para mim a sensação de que Estevão estava refletindo a própria imagem do Cristo. O Cristo ressuscitado estava presente ali com Estevão. E não importa o que acontecesse com Estevão, ainda assim ele continuava refletindo e exalando o perfume de Cristo. Infelizmente, queridos, nós vivemos dias em que se as coisas não acontecem do nosso jeito, a gente começa a reclamar de tudo e de todos. Para a mulherada, uma unha que quebra, inferno, essa unha que não para. O homem, qualquer coisa que dá errado, já começa a reclamar, resmungar, murmurar. Estevão, cheio do Espírito Santo, tão cheio, que quando preso e talvez algemado, o seu rosto falava por si só que a presença do Cristo ressuscitado estava com ele. Querido, eu e você precisamos começar a refletir a luz de Cristo. A gente precisa começar a ser gente que reflete, que espalha, que transborda. Assim como a pastora falou na palavra de oferta, nós nascemos para abençoar. E aonde a gente chega, a gente precisa fazer a coisa acontecer. A Vivi na Rede de Empreendedores contou que quando ela chegou no shopping, Fátima Mix estava com um decreto de falência. E quando ela chegou lá, quando ela começou a andar pelos corredores, ela falou que Deus deu uma visão para ela, que por onde ela passava, a luz que parecia que estava apagada, começava a acender, e acender, e acender, e acender, e acender. E ela começou a enxergar que Deus queria ela naquele lugar, para que aquele lugar fosse transformado com a luz do próprio Cristo. É isso que Estevão está fazendo. É assim que Estevão vive a vida dele. É assim que Estevão, homem cheio da presença, do poder e da graça do Espírito, vive, e mesmo na sua morte. Porque quando a gente chega no capítulo 7, há uma pergunta do sumo sacerdote para Estevão. E a pergunta é a seguinte: são verdadeiras essas acusações? Ou seja, tudo que estão falando de você, Pedro, que você, Estevão, tudo que estão falando aí, que você está dizendo, que Moisés já era, que já não vale mais nada, que tudo isso aqui vai ser destruído, e que a gente não precisa mais seguir nada do que foi dito por Moisés, é verdade o que estão dizendo? Vou te dar uma dica teológica. Se você nunca leu o Antigo Testamento inteiro, leia o capítulo 7 de Atos, que ele vai te dar um resumo de tudo. O capítulo 7 de Atos vai contar a história do Antigo Testamento quase que inteirinho. Porque Estevão começa no seu discurso a contar toda a história para dizer o seguinte: o que eu estou dizendo não tem nada a ver com o que estão dizendo que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é... E aí ele conta a história todinha. Porque Estevão não era só homem cheio da graça e do poder de Deus. Estevão também era um homem que tinha conhecimento. Ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra, ele tinha intimidade com a palavra, ele sabia rebater todas as acusações com aquilo que ele tinha aprendido e vivia. Só que quando a gente chega no versículo 54 do capítulo 7,
a história muda. Porque depois do discurso de Estevão, olha o que acontece. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Deixa eu falar um negócio para você. Quem range dente é cachorro ou quem é dominado pelo cão. Vou repetir. Quem range dente é cachorro ou é dominado pelo cão. Se você está rangendo dente, querido, e você se declara filho de Deus, está na hora de você começar a rever seus conceitos. Eu não estou falando de bruxismo, não. Eu estou falando de ranger dente contra outras pessoas. A última que rangeu dente para mim, eu fui no ouvido e falei assim, ó, em o nome de Jesus, sai agora. Caiu. Estava possessa pelo inimigo. Ah, pastor, eu sou crente. Elton, volta, é esperança hoje, não é para dar burdoada. Foco. Mas se você está rangendo dente, querido, se liga. Vou falar não, mas você se liga na missão. É para falar? Então eu falo. Os caras estavam com tanto ódio da presença notória de Deus na vida de Estevão, dos milagres que ele estava fazendo, que os caras começaram a ficar furiosos, rangedentes. E olha o versículo 55. Mas Estevão, o que Estevão estava aqui? Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Você está imaginando a cena junto comigo? Porque quando eu leio a Bíblia imaginando a cena acontecendo na minha frente. Se você já viu Guerra nas Estrelas, você está entendendo o que eu estou falando. É como se um holograma aparecesse na minha frente, eu estou vendo aqui Estevão, eu estou vendo o rosto dele aqui como um anjo, eu estou vendo ele olhando, e aí a minha câmera, meu irmão, é igual a da Matrix, ela vira 360 graus, assim, ó, ela vê todos os ângulos. E quando eu imagino a cena de Estevão olhando Jesus, olhando Deus, e Jesus à sua direita em pé, e ele vendo a glória de Deus, cara, nada passava pela cabeça de Estevão, a não ser eu estou vendo Jesus. Porque quando a gente foca em Jesus, não tem problema que tira a nossa calma, não tem problema que tira o nosso sono, não tem problema que mexe com a gente, sabe por quê? Porque a gente está com uma visão clara de quem Jesus é, e é Ele que está chamando a gente para ir. Queridos, além do rosto dele estar como o rosto de um anjo, ele ainda vê, ele tem a visão daquilo que o Senhor queria mostrar para ele. E ele diz, vejo a glória de Deus. É assim, ó, é verdade que estão falando de você? Nós vamos te prender, Estevão. Nós vamos te matar, Estevão. Eu estou vendo a glória de Deus. Eu não ouvi o que vocês disseram, porque eu estou vendo a glória de Deus. É mais ou menos assim. Estevão estava tão focado naquilo que o Senhor queria dizer para ele, que pouco importava o que estava acontecendo, querido. Na sexta-feira, na Rede de Empreendedores, uma das coisas mais bacanas que a gente viu, reviu e foi relembrado por Deus naquela noite, é que quando Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma palavra, nada muda você, nada tira você do seu foco, porque você tem uma palavra. Eu preciso contar, querido, eu quero que você entenda que isso, porque quando a gente olha nas redes sociais, é tudo muito injusto, não é verdade? Porque você está duro em casa e você vê a foto da pessoa viajando. Não pode viajar, mas está todo mundo viajando, menos eu. Você tem essa sensação? Está todo mundo trocando de carro, menos eu. Está todo mundo, menos eu. É a sensação que eu tenho das redes sociais. Eu rodo assim, essa semana tinha uma galera de amigos meus, tudo nos Estados Unidos. Eu falei, mas gente, não está fechada a fronteira? Ou é só para mim que está fechada a fronteira? Não que eu tenha tentado ir. Mas até onde eu estava sabendo, estava fechada. E aí uma amiga nossa casou nos Estados Unidos e todo mundo assim, estou aqui em Dallas. E eu falei, estou aqui também chupando balas, porque é tudo que dá para fazer nessa hora. E essa coisa da rede social ela é muito injusta, porque ela sempre compara o melhor do outro com o meu pior.
E aí, se você está me seguindo nas redes sociais, principalmente do nosso curso, a gente postou lá que a inauguração vai ser no dia 10 de julho. Você é convidado para passar lá. Obrigado pelo único amém da noite. Volta. Só que o que a gente não posta são as derrotas. Porque quando a gente alugou a casa e a gente começou a reformar a casa e estava tudo bem, a gente ia inaugurar ontem. A inauguração seria no dia 3, porque alguém sabe que dia é hoje nos Estados Unidos? Epa! Tem alguém afiado. Ué, pastor, mas hoje não é dia 4 igual aqui? É. Só que lá é um dos feriados mais importantes para eles, porque é a independência. E a gente tinha marcado a data do dia 3, porque ia coincidir, entendeu? No mesmo final de semana, e aquele negócio, Estados Unidos, pá. Quando foi na sexta-feira retrasada, sem ser anteontem, o nosso pedreiro manda uma mensagem, mais ou menos 9 horas da noite, assim. Segunda-feira eu estou indo pegar minhas ferramentas, porque eu não vou mais ficar com vocês. É o quê, homem? Eu virei para ele e falei assim, peraí, rapaz, a inauguração é sábado que vem. Mas não dá, sabe como é que é? Quem aqui já fez obra? Quem aqui já se estressou com obra? Mais gente se estressou com obra do que gente que fez obra, maneiro isso. Muito bom isso. Eu fiz a pergunta de manhã, foi a mesma coisa. Eu perguntei, quem fez obra? 15. Quem já se estressou com obra? 25. Como é que é isso, gente? Você se estressa sem fazer obra. Eu gostei desse negócio, porque o negócio é difícil mesmo. E eu cheguei à simples conclusão de que eu acho que profissional de obra enjoa da sua obra. E ele arruma uma desculpa para ir embora. Eu acho que ele enjoou da sua cara. Eu acho que foi isso. Vou contar uma cena engraçada para vocês, porque eu sou extremamente detalhista, a Suzane também. A gente chegava na obra e falava assim, falta aqui, né? Aqui também faltou, né? Aí um dia a Cibele passou lá na escola, aí falou assim, nossa, que lindo! Aí o pedreiro, até que enfim o elogio. Fica a dica aí, irmão. Falei, Cibele, você precisa visitar mais a obra, né não? Dá uma moral pro pedreiro lá, Cibele. Eu sei que o rapaz resolveu ir embora. E quando ele resolveu ir embora, passou aqueles 2 minutos de pânico. Meu Deus, a inauguração, como é que é? E eu começo a sofrer, porque eu sou muito intenso, tanto pro sim quanto pro não. Mas eu tenho uma mulher que Deus colocou do meu lado, que é simplesmente maravilhosa, fria, e ela virou para mim e falou assim, calma, vem aqui, senta aqui do meu lado. Você não acha melhor a gente botar para o dia 10? Não! Todo mundo sabe, eu já dei minha palavra, é dia 3. Você não acha melhor, tipo, a gente está sem pedreiro? Queridos, nós resolvemos colocar no dia 10, e vai ser no dia 10, e não vai faltar mais nada, porque hoje de manhã quase que eu liberei uma palavra errada. Quase que eu falei que é... Mas eu voltei na hora, e eu falei, dia 10 nós vamos inaugurar a escola sem ter nada faltando. Vai estar tudo no lugar. Eu não tenho mais digital não, de tanto fazer as coisinhas lá. Aliás, Ana passou ontem e hoje o dia inteiro lá com a gente. Obrigado, Ana. Uma salva de palmas para a vida da Ana. Ó, só tirando tinta do chão, meu irmão. Tá brilhando aquele piso. Mas o que eu estou falando aqui para você é o seguinte, é que nas redes sociais a gente só posta o que é bom. A gente não posta as nossas derrotas. E aí a gente começa a comparar com o outro, olhando o nosso pior com o melhor do outro. E aí, gente, quando a gente tem uma palavra de Deus, pode sair pedreiro, pode sair pintor, pode sair o que for, meu irmão. Deus deu uma palavra para a gente e a gente vai inaugurar aquela escola e a gente vai prosperar nessa cidade e a gente vai te ajudar a falar uma outra língua para você cumprir o chamado que Deus te deu também. E nós vamos fazer o que Deus nos prometeu que nós iríamos fazer. Sabe por quê? Porque Deus nos deu uma palavra. O que Deus está fazendo aqui com Estevão é exatamente isso. Filhão, você vai morrer, mas olha para mim, eu estou te dando uma palavra. E sabe qual era a palavra que Deus estava dando aqui para Estevão? Você vai vir para junto de mim, filho. Você vai vir para junto de mim. E aí, queridos, nós estamos vivendo dias, presta atenção nisso, nós estamos vivendo dias em que nós estamos com medo de morrer. E porque nós estamos com medo de morrer, nós estamos deixando de viver. Eu quero falar de novo. Porque nós estamos com medo de morrer, nós estamos deixando de
viver. Eu não estou aqui dizendo que você precisa tirar sua máscara, eu não estou aqui dizendo que você precisa aglomerar, eu não estou aqui dizendo que você precisa desobedecer às autoridades, eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós estamos deixando de viver por causa do medo de morrer. Ah, então pastor, é para eu sair agora e me enfiar na frente do ônibus? Claro que não, você está entendendo o que eu estou dizendo. Só que, querido, em o nome de Jesus, nós temos uma palavra. E sabe qual é a palavra que nós temos? Que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. E aí Jesus ainda diz mais: eu vim para que você tenha e vida em abundância. O diabo está querendo dizer que você é escasso, mas a palavra do Senhor já está liberada sobre a sua vida. Você é abundante. Você tem vida. Para de acreditar nas palavras de Satanás. Para de acreditar naquilo que ele tem tentado fazer você ser. Porque a palavra do Senhor já está liberada sobre a sua vida. E se você tem uma palavra, agarra esse negócio e vai com fé, querido. Você quer ver um outro ponto baixo? Desculpa estar falando da escola, mas é porque a gente está vivendo isso agora. A gente anunciou que ia mudar. E mudança tem mais investimento, sim ou não? Você calcula X, você gasta quanto na obra? 3y mais x vezes, né, ao quadrado. Aí nós começamos a investir na obra, gente. E você vai ver sábado que vem, tá bonito para danar. Nós caprichamos no negócio. Eis que chega uma mensagem. Querido teacher, preciso parar o curso. Aí chega a segunda mensagem. Teacher, vou precisar parar o curso. Aí chega a quarta mensagem, quinta, sexta, sétima. 10 alunos disseram que vão sair. Suzane olhou para minha cara e fez: e agora? E eu disse: relaxa, mulher. Deus nos deu uma palavra. E se 10 saíram, 20 vão chegar, 30 vão chegar, 40 vão chegar. Porque eu não estou nem aí. Deus já mandou. Eu estou indo debaixo de uma palavra. E não importa o que aconteça, eu vou continuar marchando. E o que eu quero dizer para você nessa noite: continua, continua. Se Deus te deu uma palavra, continua. Se Deus te deu uma palavra, continua. Não para. Você está entendendo, sim ou não? Acabada a introdução, vamos para os 3 pontos. Primeiro ponto que eu quero dizer para você é o seguinte. Pode passar. Pode passar. Muitas vezes a gente acha que a gente vem para Jesus e a gente não vai ter mais problema. Lê do engano. Porque Deus nunca nos poupa dos nossos problemas. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso marcou a minha vida. Os problemas são a maior oportunidade para o Senhor manifestar a graça dele sobre a minha vida e a sua vida. Então, graças a Deus pelos problemas, porque a graça dele é manifesta nessa hora. Ele não vai te poupar do problema. Deixa eu te explicar isso aqui. O problema que você passa vai servir, preste atenção nisso, para que outras pessoas consigam enfrentar aquilo que você enfrentou. Porque muitas vezes a gente não entende por que a gente está passando por aquilo, mas quem aqui já passou por um problema e depois conheceu uma pessoa com o mesmo problema? Deus é estrategista. Ele sabe que eu e você somos fortes e nós vamos passar pelo problema com ele. Porque quando alguém passar pelo problema sem ele, está nós ali para dizer: então, tem um tal de Jesus que eu quero apresentar para você. E eu passei pelo meu problema assim, 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 assim. E eu tenho certeza que se você estiver com Jesus, ele também vai te ajudar. Querido, nós somos portadores da esperança. A gente está com medo de morrer, como cristãos a gente está com medo de morrer, mas nessa noite eu quero liberar vida sobre a sua vida, eu quero mudar uma chave que talvez esteja te prendendo, talvez você esteja com medo de tudo e de todos, mas em o nome de Jesus, eu quero declarar vida sobre a sua vida nessa noite, eu quero declarar esperança sobre a sua vida nessa noite, eu quero declarar força, poder, tudo que o Senhor quer para você, para que você viva e influencie outras pessoas ao seu redor. Porque como a pastora falou, nós somos bênção na vida dos outros. Com 38 anos, em 2009, minha irmã foi diagnosticada com câncer. Na verdade, em 2007, ela começou a sentir umas dores.
Em 2008, a gente descobriu que era o câncer de pâncreas. O mesmo câncer do Steve Jobs, dono da Apple. A diferença entre minha irmã e Steve Jobs é que Steve Jobs teve acesso a médicos mais ricos, mais rico, como é que eu vou dizer isso? Me ajuda? Especialistas. E ele teve uma sobrevida com um tempo um pouco maior do que o da minha irmã. E meu sobrinho, com 9 anos, perde a sua mãe. E um dia ele chegou para mim e falou assim: tio, eu só queria entender uma coisa. Por que Ana Maria Braga não morreu? Por que Lula e Dilma não morreram? E ele começou a citar personalidades que tiveram câncer e que sobreviveram. E ele disse: por que a minha mãe, Deus levou? E eu disse: vou te responder como tio e como pastor. Numa tacada só, eu não sei. E eu disse para ele: a única coisa que eu tenho a te dizer, Henrique, é que o Senhor está te fazendo passar por uma experiência dolorosa demais. Porque daqui a pouco você vai encontrar com algum amigo que vai perder a mãe e o pai. E você vai poder dizer para ele: vem cá, deixa eu te contar como é que eu passei por esse problema. E um dia conversando com meu pai conversando comigo, ele disse: eu não sei se eu te contei essa história, mas quando eu tinha 9 anos eu perdi meu pai. Quem aqui conhece o Shopping Nova América, no Rio? Já ouviu falar desse shopping? Esse shopping antigamente era uma fábrica de tecido. E meu avô trabalhava nessa fábrica. E um tear daquele, que eu não consigo imaginar como é que era o negócio, mas eu imagino uma estrutura igual esse aqui assim, ó. Porque como todo mundo fala, eu começo a imaginar o que é. Então eu imagino com um negócio de ferro desse aqui, ó, caiu em cima do meu avô. E meu pai tinha 9 anos. E o seu Valmir, que eu não tenho ideia de quem seja, mas meu pai tinha raiva desse cara, porque Valmir foi aquele que ajudou a carregar o caixão. E na cabeça do meu pai, uma criança de 9 anos, o Valmir era culpado do pai dele nunca voltar para casa. E eu disse: pai, você já contou essa história para Henrique? Ele disse: não. Eu falei: pois está na hora de você contar, porque a sua experiência, quando você tinha 9 anos, vai ajudar um garoto agora, com 16, que com 9 anos perdeu a mãe e não está entendendo o porquê. Mas quando você compartilhar a sua história, pai, ele vai perceber que ele não é o único no mundo. E que outras pessoas passam por isso e sobrevivem, porque servem a um Deus maior do que qualquer perda. Aquela conversa serviu de cura para Henrique, aquela conversa serviu de cura para o meu pai. Quando eu olho para a vida de Estevão, queridos, Deus não poupou Estevão da morte, mas se a gente lê o capítulo 8, começa uma grande perseguição por causa daquela morte de Estevão. E por causa daquela grande perseguição, as pessoas começaram a falar do Evangelho pelas cidades que passavam. E graças à morte de Estevão, graças à perseguição, o Evangelho chegou até nós aqui. Pastor, então é para eu servir de Marte? Não é essa a minha proposta e nem acho que é de Deus. Mas a proposta é que você entenda que não importa o que você está passando, há esperança no nome do Senhor, para que você sirva de bênção na vida das pessoas que estão à sua volta. E se você entender isso, querido, que Deus não vai te poupar, porque Ele quer manifestar a graça dEle sobre você nos dias maus, nos piores dias são os dias em que a graça se manifesta de maior intensidade. Se você não tem problema, acho que eu vou fazer um apelo no final do culto. Vou falar, você vir na frente e falar: Senhor, manda problema, para que a sua graça se manifeste. Mas se você tem problema, querido, começa a agradecer, porque a misericórdia e a graça do Senhor já estão sendo liberadas sobre a sua vida. Em segundo lugar, Deus nos dá forças e Ele nos dá uma visão. Se você tem uma palavra de Deus, nos dias maus que Satanás tenta te parar, é naquele dia que você tem que olhar
e ver, eu estou vendo o Senhor e eu estou vendo Jesus à direita dele em pé, e eu estou tendo a visão daquilo que eu não posso perder, porque Satanás vai tentar roubar essa visão hoje. Quando você sair daquela porta, ele vai tentar roubar de você. Mas você precisa ter isso em mente, você precisa estar muito atento que a visão e a força que Deus te deu é para você continuar fazendo. Quando Deus te dá uma visão, querido, não é para você ficar de boa, porque tudo vai acontecer, não. Voltando a falar do nosso curso, se a gente não ligar para as pessoas, se a gente não tentar oferecer para as pessoas, se a gente não for atrás dos nossos próximos alunos, Deus não vai mandar os alunos todos para nós, não. Ele manda alguns. Mas alguns a gente tem que correr atrás. Não vai eu descascar fio lá depois que o homem foi embora, não. Estou eu aqui, ó, com as pontas do dedo tudo arrebentado. Meu celular já não reconhece mais, tem que digitar o códigozinho, porque digital já foi. Se a polícia me parar hoje, eu não sei o que eu vou dizer. Estava descascando fio, senhor. Deus nos dá força. Você precisa entender isso. Deus vai te dar força. Quando o dia estiver mal, Deus vai te dar força. Eu tenho certeza disso. E você precisa lembrar da visão que Deus te deu. E em último lugar, que isso? Agora, esse mas já foi bom, gostei. Esse eu não tinha ouvido ainda não. Eu não concordo com a ideia de que Deus te faz passar pelo problema para você aprender. Mas eu concordo com a ideia de que Deus sempre aproveita a situação ruim para transformar em boa. Quando a gente percebe no capítulo 8, depois da perseguição, volta para mim 2 ou 3 slides aí, mais um para frente, aí. Olha que massa. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. E assim, lê comigo o versículo 8. Lê comigo o versículo 8. Estevão tinha acabado de morrer. Olha agora aqui. Assim, vamos comigo, 1, 2, 3 e... Assim, houve grande alegria naquela cidade. Eu sei que hoje você deve estar no fundo do poço. Eu sei que hoje suas emoções podem estar extremamente abaladas. Mas deixa eu dizer um negócio para você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, querido. Significa que a alegria vai vir amanhã? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a alegria vem pela manhã. E se não vier amanhã, continua acreditando. Se não vier depois de amanhã, continua acreditando. E se não vier depois de amanhã, continua acreditando. Porque em algum momento a alegria vai acontecer na sua vida. Volta os 3 pontos para mim. Deus não te poupa do problema. Deus te dá força, Deus te dá visão. Mas essa terceira para mim é a que mais me encanta. Deus vai aproveitar a situação que você está vivendo para que você seja bênção na vida de outras pessoas. Você crê nisso, querido? Quero encerrar com essa imagem. Não importa se você está vivendo dias bons ou dias ruins. Deus sempre vai preparar um caminho para você, querido. Deus sempre vai preparar um caminho para você. Deus sempre vai preparar um caminho para você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa ter essa certeza. Você precisa ter essa esperança. Você não pode deixar Satanás comer aquilo que o Senhor tem plantado no seu coração. Eu queria convidar você. Você sabe que eu não sou muito de fazer desafio, não. Uma vez alguém me brincou comigo e falou assim, você não sabe terminar o culto, não, pastor? Porque quando você termina o culto, você fala assim, pastor, que eu não sei mesmo, não. Eu deixo Deus falar com eles, porque Deus fala com eles. Eles vêm aqui, eles ministram. Mas hoje de manhã eu pedi autorização para a pastora. Eu falei, posso terminar? Ela falou, termina, meu filho. E o Espírito Santo falou, termina, meu filho. E já que é para eu terminar, querido, eu vou fazer um desafio com você nessa noite. E o meu desafio vai ser rápido e rasteiro. Queria convidar os meninos do louvor para vir aqui. E a gente vai cantar uma música.
E eu quero que você saia daqui nessa noite com seu coração cheio de esperança. A minha intenção nessa noite foi injetar esperança em você. E eu queria convidar você, todo mundo, para ficar em pé.